visitando hoje a CUT Brasília, um dos precursores da luta pela valorização do salário mínimo, ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores, Arthur Henrique. E nada melhor do que falar de direitos em época de desmonte. Como é que foi o início dessa valorização, dessa luta toda? Bom, primeiro, um prazer estar aqui com todos os companheiros, companheiras, Rodrigo, vocês todos aqui da CUT Brasília, uma CUT que tem sindicatos importantes na luta da organização da classe trabalhadora brasileira, e é um prazer estar aqui visitando, na verdade, a CUT Brasília. Estamos aqui numa atividade da Fundação Perseu Abramo, do Partido dos Trabalhadores, e estamos visitando aqui os amigos. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito complicado, muito preocupante para o conjunto da classe trabalhadora. Eu diria que não só os direitos consagrados na Constituição de 88, mas aqueles direitos, inclusive, que se estabeleceram desde a década de 40 com a consolidação das leis do trabalho, estão sendo desmontados pelo governo golpista do Temer. Ele não é uma reforma, porque reforma as pessoas podem até achar uma coisa boa. Vamos fazer uma reforma, vamos melhorar a casa, vamos fazer um puxadinho. Reforma até pode dar uma certa noção de... Aqui o que está acontecendo é a destruição e o desmonte do conjunto dos direitos da classe trabalhadora. Essa história de que não está mexendo no 13º, nas férias ou em outros direitos é balela, porque a grande maioria das pessoas, se passar esse projeto de reforma, vai sim ter grande parte dos seus direitos surrupiados, cortados pelo setor empresarial, fruto da terceirização ou da contratação das pessoas como PJ, como pessoa jurídica, que já vem acontecendo muito no Brasil e vai piorar com essa proposta de desmonte da legislação trabalhista. Você imagina uma quantidade enorme de pessoas sendo contratadas hoje. Ele não vai ser mais contratado como trabalhador assalariado na carteira, ele vai ser contratado como uma pessoa jurídica. Você abre uma empresa, um microempreendedor individual, abre um MEI e você vai prestar serviço para mim, né? A terceirização junto com tudo isso. Então nós temos um desmonte, um enfraquecimento do movimento sindical que, se não se preparar para enfrentar efetivamente esse momento difícil, nós vamos demorar muitos anos para recompor os direitos da classe trabalhadora. E esse desmanche todo beneficia basicamente a quem? Olha, não é de hoje que o setor empresarial no Brasil, os grandes, o sistema financeiro, as grandes elites e principalmente os representantes do capital querem ampliar os seus lucros. E para ampliar os seus lucros, eles precisam diminuir os custos e a forma de diminuir os custos é mexer nos direitos da classe trabalhadora. Eles nunca admitem isso, evidentemente, em público, mas é disso que se trata. Basta olhar o que está acontecendo no Brasil, na América Latina, em vários países do mundo, onde para expandir os lucros você precisa reduzir os salários dos trabalhadores, que já não são tão altos, né? Eles costumam dizer que no Brasil nós temos salários e a legislação é muito rígida, porque eles querem, se pudessem, voltariam à época da escravidão. Como não podem, eles dizem, não, nós não vamos escravizar ninguém, você vai ter liberdade individual de escolher aonde você quer trabalhar, 2, 3 vezes por 2 ou 3 trabalhos por dia, porque você vai ter horários para poder ter liberdade para poder trabalhar, como se a gente fosse viver num paraíso, que é o que eles pintam, mas na verdade, no fundo, é a redução dos direitos da classe trabalhadora, a redução da renda, e é uma disputa pela renda que nós estamos vivendo no Brasil. Quando nós, na época, presidente da CUT, o presidente Lula era presidente do Brasil, o ministro do Trabalho era o companheiro Luiz Marinho. Iniciamos aquele processo junto com os trabalhadores, junto com os sindicatos filiados à CUT, de fazer as marchas a Brasília. Eram marchas justamente para debater o salário mínimo. E alguns perguntavam para nós, aqui nos bancários, por exemplo, eu lembro de companheiros dirigentes aqui do sindicato que tinham que convencer os trabalhadores na base da importância de se mobilizar pelo salário mínimo, porque como eu não ganho salário mínimo, alguns diziam, para que a gente precisa ter uma política de valorização do salário mínimo? Porque isso é uma política de valorização da classe como um todo. Ao você valorizar o salário mínimo, você está valorizando a classe trabalhadora e principalmente você está
aumentando os pisos salariais de todas as categorias. Então foi muito importante aquelas marchas da classe trabalhadora pressionando o governo. Todo mundo acha que a CUT, como era o ex-presidente Lula, era quase um fundador, foi fundador da CUT, mas não foi presidente, mas foi fundador da CUT, acha que a gente fez lá a proposta de valorização do salário mínimo e que ela foi rapidamente aceita e encaminhada. Não, teve que ter luta, organização, mobilização. Havia por parte, inclusive, de representantes do Ministério da Fazenda naquela época, dúvidas em relação a se deveria aprovar uma política de valorização, porque isso poderia quebrar algumas prefeituras, poderia ter algum problema na Previdência Social, ou seja, havia todo um temor e a gente defendendo, os sindicatos, a CUT e depois as outras centrais sindicais também vieram junto, a gente defendendo que era preciso fazer as marchas da classe trabalhadora, e a primeira reivindicação era o salário mínimo, depois a gente foi aumentando, ampliando as reivindicações no governo. Infelizmente, hoje o que nós estamos assistindo é, primeiro, que não tem diálogo, não tem negociação, é feito de cima para baixo, sem a menor discussão com o conjunto da classe trabalhadora, a não ser aqueles pelegos sindicais famosos e históricos que vendem os direitos da classe trabalhadora e que estão junto dessas pessoas enganando os trabalhadores, dizendo que vão negociar alguma migalha para que o projeto de desmonte seja menor. Então, o que nós estamos assistindo, infelizmente, é esse conjunto de desmonte dos direitos da classe trabalhadora, mas com certeza com muita resistência, como a CUT vem demonstrando, os movimentos sociais vêm demonstrando, no último dia 8 de março, 15 de março, 28 de abril, a atividade em Monteiro. Você tem um conjunto de movimentos, a última greve, dia 30, que não teve greve, foi uma greve fraca, foi uma greve... nós estamos num período de acúmulo de força muito importante, um período de ascenso dos movimentos sociais, e é bom lembrar que nós estamos com 15 milhões de desempregados no Brasil. Quer dizer, é claro que quem está empregado hoje tem medo de enfrentar uma greve, uma mobilização, e o receio é de ser o próximo desempregado. Então é uma luta muito difícil, mas importante de ser feita, e com certeza a CUT está no caminho certo. E já que você falou de pelegos, vale muito a pena a gente falar do imposto sindical, porque ele está sendo muito utilizado para poder manobrar aí a opinião pública, né? É verdade. Nós fizemos uma campanha, me lembro, o Rodrigo vai lembrar também, campanha pelo fim do imposto sindical. A CUT, quando nasceu pelo fim do imposto sindical, contra a unicidade sindical e contra o poder normativo da Justiça do Trabalho. Não é contra a justiça, porque a justiça é importante para manter os direitos da classe trabalhadora, defender os direitos, mas o poder normativo era quando você tinha um conflito entre capital e trabalho nas discussões coletivas, não dá para a justiça interferir e dizer, não, acaba com a greve e eu vou resolver quanto vai ser o aumento. Esse conflito do capital e trabalho tem que acontecer. E a luta contra o imposto sindical é uma luta porque nós achamos que quem deve decidir sobre as formas de financiamento das entidades sindicais são os próprios trabalhadores, sem interferência de governo ou do Estado ou de quem quer que seja, ou de um juiz. Então a melhor forma de resolver o problema, a CUT sempre defendeu isso, é que os trabalhadores decidam em assembleia quanto eles querem contribuir para a sua entidade sindical, a sua entidade representativa. Agora, nós também não podemos fazer como no Brasil hoje, onde não ser sócio do sindicato é mais lucrativo do que ser sócio. Porque hoje a pessoa não fica sócio do sindicato, o sindicato gasta com correio, com gráfica, com comunicação, como nós estamos fazendo aqui, gasta toda uma estrutura para poder ter a representação dos trabalhadores, se preparar com a assessoria econômica, assessoria jurídica para enfrentar os patrões, e quando tem um acordo coletivo com aumento de salário, benefício e tudo mais, aquele que não pagou nada disso, não é sócio do sindicato, ele tem os mesmos direitos, continua tendo ticket de refeição, vai ter 5, 6, 7% de aumento, vai ter todos os benefícios. Então o que nós defendemos você não quer ser sócio, você não é obrigado a ser sócio, mas nós podemos cobrar mais de quem não é sócio, porque o sindicato tem que sobreviver e sobreviver com condições financeiras para fazer o enfrentamento ao capital. Infelizmente, o imposto sindical acaba sendo usado
para acabar com isso. Eles falam, bom, já que vocês têm um imposto sindical, então eu não preciso ficar sócio do sindicato. E isso acaba alimentando sindicatos sem representatividade no Brasil, onde você tem aí categorias com 5, 10, 15, 20 mil trabalhadores na base, 200 mil trabalhadores na base e apenas 1.000 sócios. Por quê? Porque eu cuido bem desses 1.000 sócios na época da eleição, e esses 1.000 é que vão votar em mim para me reeleger. Por isso que nós temos diretorias de sindicatos onde as pessoas ficam 10, 15, 20 anos, passa para o filho passa para o neto passa para o bisneto. Então é quase uma como é que chama? Uma monarquia, né? com várias famílias pagando pelo resto da vida a manutenção do sindicato. Então, a luta contra o imposto sindical é muito importante. O que eles estão fazendo hoje? Estão dizendo que o movimento sindical representativo, o movimento sindical combativo está fazendo as mobilizações porque a proposta que foi feita no governo é de acabar com o imposto sindical e, portanto, estão querendo acabar com o imposto sindical, e aí por isso que os trabalhadores, os sindicatos estão se mobilizando. Na verdade, isso é uma forma de enganar a população, mais uma vez, porque nós não estamos aqui defendendo o imposto sindical. Para nós pode acabar o imposto sindical. O que nós estamos defendendo aqui são os direitos da classe trabalhadora. Nós estamos defendendo que os trabalhadores tenham carteira assinada, nós estamos defendendo que os trabalhadores tenham um sindicato que os represente na negociação coletiva. É claro que nós estamos falando de sindicato, por exemplo. Eu estou num sindicato que é um dos grandes sindicatos do Brasil, um dos grandes sindicatos de bancários do Brasil. A categoria bancária tem grandes sindicatos no Brasil. Mas eu me pergunto como é que vai ficar, por exemplo, os trabalhadores do comércio de Itapipoca, no Ceará, onde você tem muita dificuldade, aqui nenhum demérito aos companheiros dos comerciários de Itapipoca, mas nós temos muita dificuldade. Você imagina o dono de um shopping center, ou de uma farmácia, ou de uma lojinha, fazendo uma negociação diretamente com o trabalhador lá em Itapipoca, no Ceará. Meu filho, se você não aceitar o que eu estou te propondo aqui, trabalhar 12 horas, chegar aqui, não sei o quê, ter 10 minutos de almoço e não sei o quê, você não precisa aceitar, mas se você não aceitar, eu te mando embora. Em qualquer lugar do mundo organizado, esse trabalhador vai denunciar. E aquilo vai virar uma ação judicial, uma luta, uma resistência. Em alguns casos, infelizmente, nós vamos ter trabalhadores aceitando condições de trabalho cada vez piores para não ser mandado embora. Então, acho que o que está em jogo é muito sério no Brasil para se ter, infelizmente, o conjunto da mídia, ou da grande mídia, ou da grande imprensa, mentindo da forma como estão mentindo, de forma descarada. Porque você assiste Jornal Nacional, assiste qualquer grande televisão, é todo mundo falando a mesma coisa, que a reforma da Previdência, ou o desmonte da Previdência vai salvar a Previdência, ao contrário, vai acabar com ela. A reforma trabalhista vai gerar emprego. Em nenhum lugar do mundo gerou emprego. Em nenhum lugar do mundo. Acabou de sair um relatório muito interessante do CESIT, que é o Centro de Estudos de Economia do Trabalho da Unicamp, que vale a pena ser lido por todo mundo, porque ele mostra literalmente o que aconteceu nos países onde teve ajuste fiscal junto com flexibilização trabalhista, muito menos do que gerar emprego, gerou mais desemprego, mais caos e mais insegurança jurídica. É o que, infelizmente, nós estamos caminhando no Brasil se não pôr um fim a essa reforma trabalhista. E um outro grande empenho também da mídia golpista é quanto à criminalização do movimento sindical. Claro, porque se você não tem movimento sindical, você não tem sindicatos fortes e representativos, você tem os empresários livres para poder cada vez mais explorar os trabalhadores. Eu estive recentemente nos Estados Unidos e no Canadá. Para vocês terem uma ideia, há uma campanha de alguns empresários no Canadá que diz o seguinte: você, mulher, tem o direito de trabalhar grávida, se você quiser, e nenhum sindicato pode querer te representar ou te atrapalhar se esse for o seu desejo. Então nós estamos vivendo em vários lugares do mundo uma visão extremamente neoliberal, mas extremamente individualista, que chega ao ponto de questionar o papel do sindicato, dizendo que você tem direito individual
de se acorrentar, trabalhar 18 horas, trabalhar 20 horas por dia se você quiser. Mas ninguém quer trabalhar 20 horas por dia, nenhuma mulher grávida quer trabalhar até os 9 meses, 10, 12 horas por dia. Ela quer ter direito às férias, direito a trabalhar em local seguro, direito a ter a sua licença gestante. Infelizmente, a gente está assistindo isso em vários lugares do mundo e é por isso que a luta da classe trabalhadora tem que ser cada vez mais forte, radical e ousada. Agora, Arthur, os congressistas eles estão assim meio de saia justa, porque se de um lado tem o golpismo com o capital financeiro, do outro lado tem o povo mostrando que mobiliza, que retém o poder do voto e também da força laboral, né? Então está um tanto complicado para eles. Infelizmente, nós temos um Congresso que é o Congresso mais reacionário desde a redemocratização do Brasil. Eu lembro que quando esse Congresso foi eleito, se chamava muito da bancada BBB, que era a bancada da bala, do boi e da Bíblia, envolvendo 3 grandes forças naquele momento que estavam representadas naquele Congresso Nacional, todas elas fruto de investimento pesado do setor financeiro e do dinheiro, ou seja, do capital financiando os representantes do povo, com todas as aspas, porque evidentemente numa disputa eleitoral, quem mais tinha chance de disputar com outra pessoa eram aqueles que eram financiados por grandes empresários, e nós tivemos aí recentemente nessas últimas denúncias a demonstração de mais de 1.800 políticos em todo o Brasil sendo financiados por uma grande empresa, conforme delação do próprio dono da empresa. Independente disso, o que está claro para nós? Esse Congresso é um Congresso que já está demonstrado a sua ilegitimidade do ponto de vista político, ainda mais para fazer reformas estruturais, reformas na Constituição, um Congresso que tem sob ameaça toda esta discussão a respeito do sistema político brasileiro, por isso que a CUT defende uma reforma política urgente para alterar essa situação, uma Assembleia Nacional Constituinte e direta já para acabar com esta farsa que nós estamos vivendo no Brasil. Você tem toda a razão quando fala que eles têm os empresários ameaçando a todo momento, dizendo, e a televisão dizendo, se vocês não fizerem o que a gente quer, nós vamos denunciá-los ou vamos tirar o dinheiro e tirar o apoio, mas do outro lado eles são pessoas que têm que ter voto popular. Então, a luta nossa é justamente para mostrar ao povo brasileiro a importância de não reeleger representantes de pessoas ligadas ao setor empresarial, que é o que mais tem hoje no Congresso Nacional. Se você fizer a conta, hoje nós temos uma minoria que é representante dos trabalhadores ou da chamada classe trabalhadora ou do conjunto dos trabalhadores, daqueles que mais necessitam, e tem uma grande maioria, mais de 2/3, que são os deputados e deputadas ou senadores e senadoras vinculados ao capital, ao setor empresarial. Qual é o meu medo, para te falar a verdade? É que eles já estão fazendo isso desde as eleições de 2014. Em 2016 isso foi muito forte, é a negação da política. Eles estão fazendo uma campanha cada vez maior de se negar a importância da política, ao ponto de jovens da juventude, uma parte das pessoas da sociedade, dizer, é tudo farinha do mesmo saco, não adianta votar em ninguém mesmo, não vai mudar nada. Se eles conseguem fazer esse tipo de visão preponderar na sociedade, nós corremos um sério risco da democracia no Brasil. Já estamos correndo com esse golpismo, porque nós estamos vivendo um estado de exceção. Mas pode piorar, porque o próximo passo deles é acabar, por exemplo, com o voto obrigatório. Então eu não preciso mais ter voto, as pessoas estão desanimadas com a eleição, não vão votar, eu não preciso mais ir votar porque não tenho mais voto obrigatório, e só vai votar quem os grandes capitalistas, os grandes endinheirados vão botar dinheiro para eles irem votar naqueles que eles querem. Então a democracia no Brasil está correndo um sério risco com esse Congresso ilegítimo, golpista, que na nossa opinião deveria ser retirado de dentro aqui do Congresso Nacional, com eleições diretas, já com antecipação das eleições, com esse presidente ilegítimo, golpista e qualquer outro nome que as pessoas estão dando em relação a essa pessoa, mas que nós temos que dar a volta por cima e voltar a ter democracia no país, democracia
só com direitos e só com muita mobilização e luta. Nossa conversa não começou com Fora Temer, mas a gente encerra com Fora Temer, agradecendo a sua visita. Muito obrigado, Fora Temer, e direta já, e espero que a CUT, aqui os sindicatos bancários de Brasília e todos os sindicatos filiados e a CUT Brasília continue sendo esse instrumento importante de luta e de organização da classe trabalhadora. Um grande abraço para todo mundo.